Fala galera, beleza? Eu sou o Renan Marcel, espero que vocês estejam bem. Estamos trazendo para vocês mais um vídeo em que eu falo sobre fatoração de polinômios. E dessa vez trazendo um caso que não é tão comum, ok? Que é o caso do agrupamento. E para você conseguir fatorar utilizando agrupamento, você precisa saber como trabalhar com fator comum. Então, se você não sabe, de verdade, não tem como dar continuidade para esse vídeo, então já vou deixar indicado para você aqui em cima no cardzinho. Você corre lá, assiste, porque eu falo com mais detalhes sobre o que é um polinômio na sua forma fatorada, como fatorar utilizando o fator comum, e aí depois você volta para cá, tá bom? Mas se você já assistiu e já sabe como fazer isso daqui, bora ver como é que funciona isso daqui? Seguinte, gente, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou reescrever isso daqui, tá bom? Com a minha letrinha, porque eu gosto, tá? Então vai ficar mais 5x menos xy mais 15 menos 3y. Ok? Galera, quando você for trabalhar com agrupamento, você precisa saber de uma coisa. No agrupamento, a quantidade que você vai ter de termos, então é uma quantidade par de termos. Ou seja, se você tiver, por exemplo, 3 termos, se você tiver um trinômio, não vai rolar. Se você tiver um polinômio com uma quantidade de 5 termos, não vai rolar. Então você vai ter 4 termos, 6 termos, 8 termos, 10 termos e assim sucessivamente, tá bom? Não pode ser 2 termos também, tá, gente? Porque aí você não consegue fazer grupos. Então os grupos que vocês vão fazer vão ser grupos de 2 termos, no caso de aqui, por exemplo, quando você tem um agrupamento com 4 termos, você vai fazer 2 grupos de 3 termos, por exemplo, e assim sucessivamente, ou 3 grupos de 2 termos, mas sempre a quantidade que você vai ter nos grupos precisa ser igual. Então você não pode ter 5 termos, porque senão você vai fazer um grupo de 2 e um grupo de 3, tá? Então aí já ficou diferente, aí já ficou ruim, não funciona, beleza? Bom, o que a gente vai fazer? Galera, primeira coisa que você vai fazer é identificar quantos termos você tem, porque se você tiver uma quantidade ímpar, bom, já não vai ser agrupamento, tá? Fez isso daqui, agora você pode tentar separar em 2 grupos. Então, olha só como que eu vou separar isso daqui. Eu vou separar no grupo da esquerda e no grupo da direita. Então, os 2 que estão à esquerda e os 2 que estão à direita, tá? Então, você pode pensar que esse daqui, ó, é o primeiro grupo. Então, vou sinalizar isso daqui como se fosse o primeiro grupo. E vou sinalizar isso daqui como se fosse o seu segundo grupo. E qual que é a ideia? Você vai trabalhar no primeiro grupo e no segundo grupo como se fosse um fator comum. E é isso que você vai fazer. Então, qual que é a ideia? Gente, no primeiro grupo, que é esse que está em roxinho, o que você consegue colocar em evidência pensando no caso de fatoração, que é o fator comum? Perceba que tanto no 5x quanto no menos xy, você tem ali um x que se repete, ó. Então você consegue colocar em evidência o x. Coloquei o x, e aí da esquerda para a direita, o que vai sobrar? Mais 5 menos y. Beleza. Esse daqui vai ser o seu primeiro grupo, tá? Galera, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar desse jeito, tá bom? Você pode dizer que o agrupamento é você fazer o primeiro grupo e somar com o segundo grupo. Então, eu vou colocar esse mais vermelho aqui, que é diferente desse mais roxinho. Quer dizer, desse mais laranja, perdão, tá bom? E você vai ver por que isso daqui é diferente. Porque vai ter um caso ali, né? Vai ser o meu terceiro exemplo nesse vídeo, então fica comigo até o final, porque eu vou aumentando o nível de dificuldade, em que tem algumas coisas com jogo de sinal. Então, se você não tomar esse cuidado, você pode acabar errando, tá? Então, são 2 grupos. Então, o primeiro grupo mais o segundo grupo, tá? Então, cuidado. Então, vamos lá. No meu segundo grupo, eu consigo saber, né, que esse 15 aqui, na verdade, é 3 vezes 5.
Por que eu estou falando isso? Porque no segundo grupo, então, eu consigo colocar em evidência o 3, tá? Então, eu consigo colocar em evidência o 3, ou seja, tanto 15 quanto o 3y tem ali um múltiplo de 3 escondido. Coloquei o 3 em evidência e dentro dos parênteses, no meu segundo grupo, que estou fazendo aqui de azul, da esquerda para a direita, o que eu vou ter? O mais 5 menos y. E perceba que esse mais laranjinha é esse mais que está dentro do parênteses, enquanto que esse mais vermelho, ele vai fazer um jogo de sinal, então mais com mais ele dá mais, então é importante vocês perceberem isso, tá bom? E aí galera, qual que é a ideia? Terminou a minha fatoração? Não. Por quê? Se você olhar, e é importante também para você identificar se acabou ou não, se você reparar esse mais vermelho aqui que eu estou colocando, deixa eu escolher uma corzinha para ele, vou colocar ele de verdinho, tá bom? Esse mais aqui que eu estou colocando de verdinho, verde água, azul piscina, sei lá como que você identifica essa cor, ele é um sinal que ele está entre os meus termos. E no outro vídeo que eu deixei indicado aqui para vocês, em que eu falo sobre o fator comum e forma fatorada de um polinômio, eu preciso ter esses sinais de mais, sinais de menos, eles de alguma maneira eles precisam estar entre os dentro dos parênteses, tá? A não ser que ele esteja multiplicando. Tá? E esse multiplicar ele simplesmente vai indicar que você está mudando os sinais. Só que aí quando você tem essa multiplicação, precisaria, por exemplo, estar dentro de um parênteses e quer dizer que seria um mais um ou um menos um, tá? Para você poder mudar esses sinais ou manter os sinais. Então, qual que é a ideia? Você vai olhar para o que eu estou colocando dentro dos retângulos vermelhos e perceber que esse retângulo vermelho é igual a esse retângulo vermelho. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você, de certa forma, está fazendo outro fator comum. Por quê? Esse é um fator, né? E por que eu sei que é um fator? Porque entre o x e esse parênteses existe uma multiplicação. Então, aqui, por exemplo, ó, nessa chavezinha que eu estou colocando, isso aqui, gente, é um produto de dois termos. Do mesmo jeito que aqui, ó, é um produto também de dois termos. Então, esse termo, que é um parênteses que eu coloquei, que já estava dentro dos parênteses, né? E eu coloquei dentro do retângulo vermelho, perceba que esses dois termos, eles são iguais. Então, o que você consegue fazer? Você consegue fazer outro fator comum aqui. Então, a ideia é uma recorrência. Uma recorrência nada mais é aquilo que você consegue fazer e fazer e fazer e fazer a mesma coisa. Tá? Então, você faz um fator... Então, o que é o agrupamento? Nada mais do que uma sucessão de fatores comuns. Tá? Então, você fez o fator comum no primeiro grupo, fez o fator comum no segundo grupo e do resultado você percebeu que tinha um maisinho ali, né, no meio, que ele indica que você ainda não terminou a fatoração do polinômio. Tá? Então, por quê? Você só pode ter produtos. E como você tem uma soma ali, que é essa sominha que está em verde piscina, ou azul piscina, sei lá o nome dessa cor, você percebe que isso não acabou. Então, o que você vai fazer? Novamente, você vai fazer um outro fator comum, colocando isso daqui, ó, que eu já estou sinalizando para vocês, isso daqui você vai colocar em evidência. Tá? Só deixa eu tirar isso daqui, então, para não confundir vocês. Coloquei isso daqui em evidência, você vai ter um produto agora, que é como se você fosse fator comum, né? E da esquerda para a direita, eu vou colocar tudo que não for dentro do meu retângulo. Então, o que vai aparecer? Vai aparecer esse x roxinho e vai aparecer esse mais 3. Então, é muito parecido com o que eu já tinha mostrado para vocês no fator comum. Agora, perceba que todos os sinais, eles estão dentro dos parênteses. E entre os parênteses, o que eu vou ter? Somente uma multiplicação, ou seja, somente um produto. Então, eu acabei chegando na minha forma fatorada. Se você quiser fazer uma verificação para ver se está certo, você faz ali as distributivas, né, desses dois binômios e, obrigatoriamente, você precisa chegar nisso daqui que eu estou grifando de vermelho, tá bom? Então, se você não chegar nisso daqui, quer dizer que provavelmente você errou em alguma coisinha. Nesse caso, não tem tanto problema, mas você vai ver que no nosso terceiro exemplo pode aparecer um probleminha aí, tá bom? Vamos continuar? Bom, próximo caso, gente. De novo, né?
Vou escrever isso aqui com a minha letra, porque eu acho que fica mais fácil de vermos algumas coisas. Legal. E, gente, qual que é a ideia aqui? Vamos separar em dois grupos de novo, tá bom? Então, aqui, ó, é como se fosse o seu primeiro grupo mais o seu segundo grupo. Legal. Coloquei aqui o meu primeiro grupo, meu segundo grupo. O que eu consigo colocar em evidência no meu primeiro grupo? X ao cubo e x ao quadrado, se você ainda não sabe fazer isso, gente, vai lá no outro vídeo que eu falo pra vocês, tá? De várias maneiras, de duas maneiras, na verdade. Então, eu consigo colocar o x quadrado em evidência. Então, eu consigo colocar no primeiro grupo um x ao quadrado em evidência, tá? Então, tá em roxinho. E o que vai sobrar? Um x mais 1. Mas, qual que é a ideia? Gente, ó, lembrem-se que esse mais laranja não é o mais vermelho. Então, olha só essa dica do mais aí, ó, porque ela fica muito boa para vocês não errarem. Então, isso tudo aqui, gente, eu vou duplicar. E aí, você vai perceber que tem alguma coisa estranha. No segundo grupo tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque você não consegue ter um mais. Esse mais, ele tá estranho. Não tá estranho esse mais vermelho com esse mais dentro do laranjinha? Então, o que você vai fazer? Para arrumar essa bagunça aqui, você vai colocar um outro parênteses. E por que você vai colocar esse outro parênteses? Porque aí você começa a reparar que, primeiro, isso daqui não está na sua forma fatorada. Porque você ainda tem esse mais aqui entre os parênteses, né? Então, por mais que você tenha um produto aqui legal, você ainda tem esse mais que está entre os parênteses. Isso é ruim. Então, você repara que isso daqui que eu estou colocando dentro do meu retângulo vermelho, isso daqui é igual ao que está aqui nesse meu outro retângulo vermelho. Ou seja, eu consigo fazer novamente um fator comum. Só que qual que é a ideia? Existe um coeficiente escondidinho entre o mais e o meu segundo grupo, que seria esse parênteses vermelho. Então, eu vou colocar aqui, que coeficiente é esse? É um 1zinho escondido aqui. Porque se você não colocar esse 1, então existe uma vez isso daqui. Vai ficar mais difícil de você identificar quando você for fazer o agrupamento, tá? Mas depois eu vou dar uma outra dica para vocês que talvez fique mais fácil, tá? Então, no exemplo C. Então, fica comigo até o final para você ver o que eu vou fazer no exemplo C, tá? Então, colocando esse parênteses vermelho em evidência, ou seja, replicando o fator comum, o que vai acontecer? Da esquerda para a direita, o que vai sobrar? Então, dentro de um outro parênteses, né, pensando naquela ideia de fator comum, vai sobrar isso aqui que está em roxinho e vai sobrar isso daqui que está em vermelhinho, que não está... Ah, vem para cá. Que não está, na verdade, dentro de um... Gente, eu só queria trazer você para cá. Que não está dentro dos parênteses, né? Então, é isso. E toma cuidado, gente, porque aqui, ó, se você tivesse esse carinha aqui, ó, esse mais, na verdade ele fosse um menos, o que você ainda poderia fazer? Uma diferença de 2 quadrados. Se você ainda não viu o vídeo da diferença de 2 quadrados, olha, eu acho que vale a pena você dar uma conferida, tá bom? Então é isso daqui está na forma fatorada e se você fizer essa distributiva, você vai perceber que você vai acabar chegando, ó, nisso daqui que eu estou colocando grifadinho de vermelho, tá bom? Bora lá para o nosso terceiro exemplo. Eu vou mostrar isso daqui de duas maneiras, como vocês podem fazer. Seguinte, galera. Vou copiar, por quê? Porque eu gosto, né? Gosto da minha letrinha aqui, bonitinha. Diririrarará. Vem pra cá, você. Show. Só que eu vou fazer de dois jeitos, tá, gente? Então, vamos manter isso daqui, que vai ser o nosso primeiro jeito, mas aqui na esquerdinha, depois eu faço ali na direitinha para você ter opção e você escolhe o que você quer fazer. Então, de novo, mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui o nosso primeiro grupo, que eu não vou nem escrever, eu vou colocar aqui de roxinho, e o nosso segundo grupo aqui, que eu vou colocar de azulzinho. Então, no nosso primeiro grupo, o que eu consigo colocar em evidência? Eu consigo colocar em evidência o meu x ao quadrado.
x ao quadrado, e aí você vai fazer o quê? Vai ser, lembra, o primeiro grupo mais o segundo grupo. Então vai sobrar um x mais 3. Legal. Mais... O que eu consigo colocar em evidência no meu segundo grupo? Tá? E aí eu posso até trazer mais para cá para vocês perceberem que esse mais aqui ele vai ser importante, tá bom? No meu segundo grupo eu consigo colocar um 2 em evidência, porque tanto 2 quanto 6 eles são múltiplos de 2, ou se você quiser em outras palavras, eles estão na tabuada do 2, tá bom? Então aqui eu consigo colocar o 2 em evidência. Então o que vai sobrar lá dentro dos parênteses? Vai sobrar, ó, olha só, esse menos laranjinha, e aqui as pessoas elas erram demais, por isso que eu gosto de colocar esse mais vermelho, gente, porque isso aqui vai evitar vocês de errarem, tá bom? Então, ó, aqui vem o menos, aqui vem o x, aqui vem o menos, e aqui vem o 3, e aí o que você percebe? Você começa a perceber que, diferente dos outros casos, o que está dentro do retângulo vermelho, ele não é igual ao que está dentro do círculo, isso aqui na verdade é uma elipse, vermelha. Então essas duas coisas elas são diferentes. Elas são diferentes por causa dos sinais. Então assim, ainda que exista um sinal aqui, ó, desse meu termo x, esse mais é diferente dos outros que são menos. Então o que você poderia fazer? Você poderia trabalhar com o oposto dessa situação, como se você fizesse uma distributiva, né? Então, se você pensasse na distributiva dos sinais, mas pensando no contrário, o que você vai fazer? Você pode ter isso daqui, ó. Você pode trocar todos esses sinais, porque pensando na regra de sinal, mais com menos é a mesma coisa que menos com mais. Então, essa diquinha aí é para vocês não errarem, tá bom? Porque você não conseguiria colocar em evidência, né, o que está dentro do retângulo vermelho com o que está dentro desse círculo vermelho, porque tem sinais diferentes, então não é exatamente igual. Por mais que tenha o x e o 3 ali, os sinais são diferentes. Então o que você vai fazer? Você vai trocar esses sinais, ó. Todos esses sinais você vai trocar. E uma vez que você trocou todos esses sinais, agora sim vai ficar maneirinho de vocês fazerem. Porque, ó, isso daqui permanece igual. Agora, o 2 continua sendo 2, tem um parênteses ali, e tanto o x quanto o 3 continua sendo x e 3. E agora sim, meu amigo, minha amiga, meu amigo, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai simplesmente perceber que o que está dentro aqui, do retângulo é igual. E agora sim, você consegue identificar, né, que esse sinal de menos aqui que eu estou sinalizando, ele está indicando que você não terminou a sua fatoração de polinômios. Então, você consegue colocar em evidência, mais uma vez, o seu retângulo e dentro de um outro parênteses, que vai te sobrar da esquerda para a direita, o x ao quadrado ali que está roxinho. Nossa, deu ruim aqui, gente. Vem para cá você, e esse menos 2. E por mais que aqui você tenha, né, se você reparar, você tem o sinal de menos, você tem uma coisa que está ao quadrado, esse 2 não está ao quadrado, mas se fosse, por exemplo, número 4, você conseguiria fazer uma diferença de 2 quadrados, tá bom? Esse polinômio, que era um polinômio de 4 termos, chegou na sua forma fatorada, porque agora, finalmente, você tem um produto entre os termos, né, que são dois binômios que estão dentro dos parênteses, e os sinais de mais e menos, eles estão dentro dos parênteses. Mas eu quero mostrar para você um outro jeito, tá bom? E aí depois, terminando isso daqui, você vai escolher qual que é o seu jeito favorito. Eu gosto desse, mas geralmente os meus alunos eles não gostam muito não. E então eu vou te dar a opção, tá, gente? Vou te dar a opção, eu não gosto de ficar falando, ó, só faz desse meu jeito aqui, que ele é bom, não, então não vou fazer não. Vou mostrar aqui um outro jeito para vocês fazerem. Seguinte, galera, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, pegar esse termo aqui, ó, e trocar de posição, e aí tanto faz com quem você vai trocar de posição.
Você pode trocar de termo de posição ou com menos 2x ou com menos 6. Eu quero trocar com o menos 2x, tá bom? Gente, eu espero que dê certo. Troca esses dois caras de posição e aí vai ficar assim, ó. Não acontece nada quando você muda de posição pela propriedade comutativa da adição. E agora, gente, recaiu no nosso primeiro exemplo, porque você vai ter o primeiro grupo, em que no primeiro grupo você consegue colocar quem em evidência? Você consegue colocar o x em evidência, sobrando x² menos 2. Nossa, realmente ficou muito mais simples, né? E é o primeiro grupo mais o segundo grupo, tá bom? Então lembra que esse mais laranja é diferente do mais vermelho. No meu segundo grupo, que é o grupinho azul, o que você consegue colocar em evidência? Você consegue colocar o 3 em evidência. Colocou o 3 em evidência, vai sobrar x² menos 2. E aí, a partir daqui, você consegue ver que o que está dentro do retângulo vermelho, que eu sinalizei agora, é a mesma coisa que está dentro do meu retângulo vermelho. Então, o que você vai fazer? Fator comum neles de novo, porque esse mais aqui, vermelho, ele está indicando que não está na forma fatorada. Tá bom, gente? Então é isso. Você vai colocar isso daqui em evidência, que é o meu retângulo vermelho, tanto no meu primeiro termo quanto no meu segundo termo, e o que vai te sobrar dentro de um outro parênteses, que é um produto, né? Vai te sobrar o roxinho ali, que era do seu primeiro grupo, e vai te sobrar o azulzinho aqui, que é o mais 3, que seria do seu segundo grupo. E você percebe que, apesar de ter mudado a posição, tanto isso daqui quanto isso daqui, você tem a mesma coisa, tá bom? Faz a distributiva aí para você ver se chega naquele polinômio original, tá? Que eu estou colocando aqui grifadinho de vermelhinho. Então foram duas maneiras de vocês acabarem chegando na mesma coisa. Aí, de fato, a gente trocar essa posiçãozinha aí ficou muito mais rápido para vocês, tá bom? Galera, chegamos ao final de mais um vídeo. E se você curtiu, ó, não curte, só que não curte aí, clicando no botãozinho, tá bom? Para eu saber que você tá curtindo esse conteúdo que eu tô gerando para vocês. Se inscreve no canal também para você não ficar de fora de nada que tá chegando. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E falou! Tchau, tchau!